E aí, gente, nem ciência aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre genética comportamental. A razão de eu estar falando sobre esse tema é de um curso que eu fiz recentemente no Coursera, exatamente sobre esse tema, que eu vou deixar na descrição. É estranho porque talvez o nome às vezes pegue alguma coisa, porque acabou que eu já tinha estudado esse tema sem saber antes. Principalmente quando eu tava fazendo pesquisa por algumas razões em algumas desordens psicológicas. Há um livro. Eu li vários estudos sobre gêmeos, por exemplo, relacionados à esquizofrenia, ansiedade, depressão e outras desordens, né? E acabou que eu já conhecia parte desse tema sem saber. E até a pesquisa recente nesse tema sem saber, né? E esse curso, na verdade, mudou muito a minha opinião sobre o debate Nature versus Nurture, né? O que é o debate Nature versus Nurture? Ele é sobre o quanto as coisas que nos faz aprender, por exemplo. O que nos faz nossa personalidade, né, e tal, nosso comportamento. O quanto que tem a ver com o nosso ambiente ou com a nossa genética, né? Outra questão, muitos acreditam que o ser humano ele nasce tabula rasa, né? Que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Porém, o que eu vi foi exatamente o contrário. Obviamente, não o contrário totalmente, mas obviamente o ambiente que você está inserido é importante, mas não é isso que vai decidir muitas questões relacionadas à sua personalidade e tem provas bem grandes sobre isso, né? Então o debate Nature versus Nurture tem a ver o quanto que é genética, o quanto que é questões sociais, né? Tem até uma teoria chamada construtivismo social, seja na psicologia de desenvolvimento, seja o que for. Até na linguagem também, que fala sobre como as pessoas adquirem linguagem, né? Qualquer linguagem. Que fala sobre essa questão de que o aprendizado, né? Mesmo na escola, o que for, um construtivismo social, ou seja, o ambiente é o que faz você aprender. Por exemplo, um psicólogo famoso é o Vygotsky, né? Da Rússia. Ele escreveu em russo, normalmente, como suas obras foram traduzidas depois. Por isso ele é mal interpretado ao longo dos anos. Tem o Vygotsky e tem o Piaget. Piaget normalmente é associado mais com a parte de nature, né? De que muitas características psicológicas são explicadas geneticamente também. O desenvolvimento também pode ser visto de forma genética, epigenética. E o Vygotsky, que é uma coisa que não é social. É um ambiente que molda a pessoa, né? Então, por exemplo, uma coisa que ele chamava de zona de desenvolvimento próximo, né? É ZTP, Zone of Proximal Development. Que é relacionado ao aprendizado, né? Uma criança, ela tem o professor. E aquele professor tá na zona de aprendizado dela. Outro professor pode ser alunos que também ajudam ela a aprender. E normalmente o professor ele ensina. E, segundo a teoria, é uma coisa chamada scaffolding, que ele também fala. E ele deixa a primeira pessoa, ensina a criança a como fazer conta demais. Até que ela aprenda. Quando ela aprende mais ou menos, ele deixa ela se virar. Então ele sai dessa zona para que ela consiga se desenvolver sozinha. Eu já vi muitas pessoas usando isso na prática no desenho. Tinha um professor de desenho que, não na escola, é um professor não, numa escola de desenho,
própria por isso, né? Que ele ensinava assim, ele ensinava. Ele é da Espanha, né? Não sei se ele fez Belas Artes na Espanha. Ele é espanhol. Bem velho por sinal. Já quando eu era na escola dele. E ele também ensinava assim. Ele ensinava assim que se desenha o rosto, assim que se pinta, com tinta, mistura tinta, enfim. Assim que você desenha na perspectiva, uma casa, um personagem em perspectiva, enfim. Desenha com nanquim, ele ensinava depois, você sentia que se virar. Tem muito a ver com a teoria de scaffold de Vygotsky, né? Então, um debate, só que na verdade Vygotsky, por incrível que pareça, ele tem partes dos seus escritos que também falam que ele considera que, obviamente, a parte genética também é importante, não só a parte social. Então, normalmente, principalmente aqui no Brasil, as pessoas talvez não tenham lido ele o suficiente, que acham que o debate Nietzsche versus Dante é tipo Piaget versus Vygotsky. Mas na verdade Vygotsky também queria que a parte genética também é importante. Enfim. Uma coisa que eu já vou discordar totalmente, pra deixar claro já, é que tem também esse tema relacionado a QI, né? Ou a inteligência. O problema é que o curso também tem pesquisa nesse tema difere muito, na minha opinião, do que de fato é inteligência, né? Porque na questão de inteligência artificial, na parte mais profunda disso, a gente estuda essa questão. Eu escrevi sobre esse tema bastante e minha conclusão é que a inteligência é a capacidade de aprendizado. E que todos os seres humanos têm a mesma capacidade de aprendizado. Por algum motivo que a gente desconhece, pessoas no mesmo ambiente vão demonstrar mais aptidão para futebol, outra para matemática, outra para música, e assim sucessivamente. Porque aptidão não é muito questão do aprendizado, porque nem sempre a pessoa que tem aptidão, ela tem talento de fato, tem uma facilidade de aprender. Às vezes ela treinou muito para conseguir chegar nesse nível, né? Aquela velha frase, né? Que eu vi um pastor falar, né? Alguém perguntou pro Michelangelo. Não, falou pro Michelangelo, nossa, como você faz essas coisas tão bonitas, né? Na arte. Aí ele falava, né? Se eu soubesse o quanto eu treinei, quantas vezes eu repetidamente fiz isso, quantas horas eu estudei pra isso, eu não acharia tão incrível assim. Não sei se essa frase realmente ele disse, mas é uma verdade, né? Porque às vezes as pessoas não olham pro resultado final e não pro tempo necessário de aprendizado, né? Horas e horas sem fio que ninguém viu, que a pessoa trabalhou, labutou, né? Pra desenvolver até aquele ponto de tocar uma música de Mozart de olhos fechados, enfim. Não é simples, não é fácil. Mesmo que a aptidão exista, a questão da capacidade de aprendizado, o ser humano ele tem de ser a mesma. Embora tem pessoas que têm mais aptidões para áreas diferentes do que outras, tem várias razões por isso que talvez sejam mais fenomenológicas, né? A gente tem que separar o que é neurociência, o que é genética, comportamental e o que é fenomenologia. Vou explicar depois, né? Mas basicamente a fenomenologia tem a ver com a parte mais difícil da consciência, né? Segundo David Chalmers, daqui seria o problema difícil da consciência. Você não explicar que questão neurônio, né? Assim, você tentar explicar o que é qualia, por exemplo. A vermelhidão do vermelho, por exemplo. Porque uma pessoa gosta de sorvete de abacaxi e outra de chocolate. Porque uma pessoa odeia doces e outra não. Tem várias razões. Uma coisa que a gente tem, por exemplo, dessas razões da etiologia das coisas,
que é muito importante na psicologia. Eu vou deixar claro que na psicologia, né, Freud, Skinner e todos os psicólogos clássicos, eles são limitados ou até inúteis. A pesquisa deles não aguentou o teste do tempo. E parte da herança da genética comportamental era até um ponto de vista contra as teorias que antigamente foram inventadas, Freud, Skinner e outros. Eles não tinham essa base de estudo antes, eles não tinham tecnologia necessária para avançar nesses temas, assim como na neurociência, no nível que a gente tem hoje. Então, muitas das coisas que eles falaram era por ignorância, né? O próprio Skinner, um cara de Harvard, um cara conhecido, mas ele escreveu um livro chamado Verbal Behavior, que eu falei muito nesse canal aqui. Noam Chomsky fala contra esse livro, né? Ele escreveu uma tese para deixar na descrição. Review of Verbal Behavior, que fala exatamente sobre como o livro do Skinner é uma bosta. Uma bosta, né? Um dos pontos principais do livro de Skinner tem alguns artigos como o Contrived Reinforcement que ele fala, que a gente poderia prever as ações de populações com base em aprendizado de reforço. O que é aprendizado de reforço? Na teoria de Skinner, lembrando que aprendizado de reforço é útil para a inteligência artificial. A gente está falando aqui sobre o ser humano. Embora seja útil para a inteligência artificial, ele não é útil para entender como o ser humano aprende ou se comporta. Então, ele diz que no tablet de reforço, por exemplo, ele diz que o açúcar. O açúcar ele dá um estímulo de prazer nas pessoas. Né? As pessoas gostam de comer coisas doces, né? As pessoas odeiam coisas amargas. O doce, né? Quimicamente ele faz. Então, dá uma sensação de prazer. Para a maioria das pessoas, doce é uma coisa boa, né? Divertida. Lembro de uma colega de um curso de violino que ela tinha problema quando ela comia chocolate, né? Ela sentia falta de ar, tinha alergia. Mesmo assim ela comia, porque ela gostava tanto que ela comia mesmo assim. Que pode falar, nossa, mas como que alguém come algo que faz ela ficar mal, né? Então, ela gosta do gosto, né? São recompensas dopaminérgicas, né? Em áreas como núcleo accumbens e outras, estão associadas ao prazer, embora é totalmente errado dizer que isso é importante para o aprendizado. E que isso é tão importante quanto as pessoas normalmente falam. Eu falava no passado, né? Atualmente a pesquisa não mostra que recompensas dopaminérgicas de fato tem tanto a ver com o aprendizado ou outras questões que elas dizem. E nessa tese do Skinner, a gente viu uma ênfase em aprendizado de reforço para prever como as pessoas se comportam. E aí Noam Chomsky vai falar se tá errado Skinner, porque cognição humana, inteligência humana não pode ser baseado somente em recompensas dopaminérgicas. Isso é totalmente inaceitável, isso não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? A gente pode ver recentemente uma pesquisa que realmente, experimentalmente, que não tem nada a ver. Mas o argumento de Chomsky na época era que, embora talvez aprendizado de reforço, você aprender pelos seus erros e os seus acertos te trazerem prazer em acertar. Né? Você tá andando de bicicleta, você erra várias vezes, você acerta, você sente aquele sentimento de que aquilo é bom. E parte do aprendizado é isso, né? Você aprende com seus erros. E você tem sim recompensas dopaminérgicas que muito parcialmente, eu vou dizer de novo, muito parcialmente tem a ver com aprendizado. E de novo, eu vejo na literatura acadêmica que reinforcement learning não tem tanto a ver com aprendizado como muitas pessoas pensaram no passado. É muito conveniente até para inteligência artificial para afirmar que reinforcement learning seria talvez a melhor forma de criar uma inteligência artificial consciente, blá blá blá. A verdade é que talvez seria parte do processo. Reinforcement learning é o algoritmo mais usado em inteligência artificial para games, para resolver problemas complexos, mas
quando a gente fala de consciência, né? Generalização da inteligência, isso não é uma coisa tão relevante. Eu creio que tem uma base muito grande para isso. Tem vários tipos de forma de aprendizado. A inteligência artificial, por exemplo, tem aprendizado supervisado, semi-supervisado. O supervisado é como se tivesse um professor, né? Seus dados são categorizados. O não supervisado é como se você não tivesse professor. Se tivesse, tipo, Miyamoto Musashi no meio da floresta, aprendendo a balançar a espada sozinho, criar seu próprio estilo. Aprendizados. Tem que aprender um pouco com o pai dele, né? Na história. É, como você aprende sem nada, sem categorizar os dados, o aprendizado é não supervisado. Quando o sistema ele aprende, aquela forma que eu falei antes do Vygotsky, né? Com o scaffold. Que o professor ele ensina um pouco, depois sai e deixa o aluno se virar. É semi-supervisado. Que no caso, todos esses modelos são usados em inteligência artificial bastante. Então você categoriza os dados inicialmente. Você faz uma IA que reconhecer foto, que reconhecer, né, fotos de gatos e cachorros. Você categoriza parte dos dados iniciais e depois deixa o sistema se virar, reconhecer os padrões que descrevem seriam gato e cachorro nas imagens pixeladas disso. Né? Então, tudo isso é importante para o aprendizado. Meta-learning também. Meta-learning é um modelo de IA que é focado em aprender a aprender. É que o seu algoritmo de atualização do sistema, que é literalmente um algoritmo de optimização de erros, que é a base da inteligência artificial, que ele aprenda a melhorar a si mesmo, melhorar seu próprio aprendizado. E parte do cérebro a gente crê que tem meta-learning. O problema é que a gente não sabe quais algoritmos que, de fato, são usados no cérebro na prática. Eu creio que é unânime. Unânime não. Tem autores que falam que consciência não é algorítmica, né? Você não pode pegar a consciência e fazê-la ser computável. O problema é que tem várias razões porque isso está incorreto. Eu creio que em toda a base da biologia humana e animal ela é algorítmica. O próprio DNA, a forma como ele se sintetiza, como ele faz como o mRNA se transforma é, nesse processo para fazer toda aquela cadeia de proteínas que tem suas funções. Eu creio que é unânime que o DNA ele é uma máquina de Turing. Ele tem comportamentos algorítmicos. E a própria. Se pegar pro nível mais proteico, a gente também vê comportamentos algorítmicos. Ao ponto que se fosse possível entender totalmente o corpo humano, totalmente, em todos os detalhes possíveis, os farmacokinéticos possíveis e inimagináveis, talvez seria possível criar um modelo de teste de vacinas. É que eu tô viajando, né? Mas eu creio que seria possível criar um. Só que entender esse corpo humano suficientemente, de forma teórica e prática, seria possível criar uma representação virtual que poderia ser usada para testar vacinas, por exemplo, porque você saberia todas. Se você pegasse o design do ser humano populacional, né? Se você criar um sistema populacional, entre aspas, com algoritmos heurísticos e evolucionários, você criaria uma população ali virtual e se tivesse todas as características do corpo do ser humano, poderia testar patologias ali para ver como ele responde e ser fiel à vida real. Só que você teria que saber como o corpo humano funciona nos seus mínimos detalhes, o que é extremamente complexo. Eu vejo. Eu vi alguns comentários no YouTube recentemente, num vídeo qualquer, Instagram, enfim, falando que quem gosta de matemática vai para exatas, né? E quem gosta de humanas, na parte de ciências naturais, vai fazer biologia, por exemplo.
que normalmente a biologia, pelo menos no ensino médio, não é muito associada à matemática, né? Ela é mais associada à ecologia, uma coisa ali, uma coisinha ali ou outra de genética, mas não tem matemática na prática, né? Algo complexo. O que não é bem assim, na verdade, se a gente for ver, estudar neurociência quanto kinética, é, estuda aí as respostas a remédios, por exemplo, a questões químicas no corpo humano, metabolismo, é pura matemática, pura física, química, físico-química, né, que é um tema importante, química computacional, biologia, biologia molecular, o próprio DNA, para você analisar o genoma humano que a gente vai falar, é algoritmos, são algoritmos, a gente vai chegar nesse ponto. Sobre o genoma humano, o que é o genoma? Teve um projeto chamado Human Genome Project. Claro, qual é a questão desse projeto? O objetivo era sequenciar o DNA humano. O que é o DNA? Ácido desoxirribonucleico, alguma coisa assim. Não tem nada a ver com ácido, né? Porque no contexto do ambiente que o DNA está, ele anula a parte de ácido, não tem nada a ver com ácido. Mas a questão é que o DNA é uma sequência de adenina, citosina, guanina e timina, nucleotídeos que são pareados, normalmente associado a pontes de hidrogênio. Então, por exemplo, adenina com timina, dois nucleotídeos que se conectam em pontos de hidrogênio, e a gente tem uma cadeia de conexões que são em ordem sequencial. Isso é importante, porque 99,9% do ser humano, os nossos genes, nosso DNA é igual. 99,9% do ser humano, o DNA é igual. As diferenças e bases de milhões de casas de nucleotídeos. Vou pegar aqui. Vou tentar pegar aqui a parte estatística, mas basicamente o que nos faz diferente é muito pouco. Obviamente, o seu irmão, mãe e pai, eles são mais próximos no DNA de você do que outras pessoas. Mas mesmo assim, no geral, os seres humanos são 99,9% iguais. E isso mostra. A gente conhece muito pouco o que faz a gente diferente. E é estranho como as pessoas ainda se veem como diferentes, sendo que nós somos todos a mesma espécie, nós somos todos iguais. Né? Então qualquer diferença por raça, qualquer outro tipo de coisa, não faz nenhum sentido do ponto de vista genômico, né? É até estranho. Todos nós somos iguais. Isso é óbvio, né? Então, o genoma consiste aí de algo como 3 bilhões de nucleotídeos. Se não me engano é 3,6 gigas, quando a gente põe em formato de texto. Normalmente o genoma, por exemplo, vamos supor que você quer analisar o genoma humano. Tem como você, se você não sabe baixar, biologia computacional você aprende isso, tem como você baixar o genoma humano no seu computador, de graça, agora. Você põe Human Genome Download, pasta, que é o tipo de arquivo normalmente baixado. Você pode baixar agora. Tem um vídeo no canal que eu, há muito tempo atrás, uns anos, que eu ensinei sobre biologia computacional com Linux, né? E basicamente eu baixei cadeias de nucleotídeos de plataformas como o Protein Data Bank para mostrar como funciona. Né? Então basicamente você pode baixar
ou o genoma humano inteiro, que são gigas, ou parte do genoma. Você pode pegar uma sequência específica, são 46 cromossomos, sendo que a gente tem pares da mãe e do pai. Isso é importante na nossa hereditabilidade. Tem partes que as coisas não vão ficar tão espelhadas como a gente pensa. Tem partes que não é tão espelhada como a gente pensa. Isso é muito importante para a estatística mendeliana nessa questão, né? Em relação da hereditabilidade. Editabilidade. Acho que eu tô falando errado, né? De hereditária, né? Questões hereditárias. Mas normalmente com 46, né? 23 pares cromossomos, né? Do pai e da mãe. E, como eu disse, 99,9% é igual para todas as pessoas. Porém, tem várias partes em que esses genomas eles são diferentes, que essas sequências de DNA são diferentes. Tem uma coisa chamada, por exemplo, SNP, ou SNP, que é polimorfismos simples de nucleotídeos, ou singulares, né? Single nucleotide polymorphism, que são variantes genômicas em posições do DNA. Então, por exemplo, e aqui a gente tem uma parte importante, né? A gente tem o nosso DNA, a gente tem 3 bilhões aí de nucleotídeos, de timina, timina, citosina, guanina. A gente pode baixar esse genoma em formato texto. Então, quando você baixa em formato texto, por exemplo, no Linux, você vai ver lá, você põe um comando para você ver o texto, aí você vai ver lá admina, timina, guanina, enfim, é uma sequência de nucleotídeos. A sequência, ela pode ou não ter funções proteicas. Antigamente, classicamente, todos pensavam que todas as sequências poderiam ter funções na prática, mas nem sempre as sequências elas têm funções. O que eu quero dizer? Tem sequências de nucleotídeos que formam uma proteína que é importante no corpo humano. Regulações hormonais, regulações metabólicas. E até quando você tem uma variante, pode ser causada por algumas formas, você pode ter doenças. Por exemplo, vou pegar aqui. Tem uma lista de desordens genéticas que podem ou não ser principalmente genéticas, né? A etiologia das causas de doença é uma coisa muito complexa. Mas basicamente, coisas que o curso fala, por exemplo, você tem a síndrome de Angelman, que é uma diferença no cromossomo 15q. É uma mutação nessa parte. E vou pegar aqui. Essa doença, essa síndrome, né, na verdade, afeta o sistema nervoso. As pessoas com a síndrome de Angelman têm uma face normalmente pequena. Tem questões de linguagem que podem ser afetadas. Na parte de fala, movimentos também, problemas de sono. Um interesse em crianças muito particular com água. Uma personalidade muito feliz, né? Normalmente elas querem ser muito amigáveis, né? Tem essa questão, né? A gente tá falando sobre genética comportamental. Normalmente associado a variantes no cromossomo 15q. Então esses cromossomos eles são baseados em números, né? Tem o cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, até 23. E você pode herdar na parte mendeliana, esses alelos de cromossomos, você pode herdar coisas do seu pai e da sua mãe. Então sua mãe pode ter preposição
predisposição para a genética para obesidade, por exemplo, ou para questões relacionadas a muita fome, por exemplo. Tem desordens que fazem a pessoa comer mais do que o normal. A pessoa acha que essa pessoa não tem controle sobre esse medo. Nem sempre é isso. Às vezes são questões que podem ser comportamentais. Não que isso não pode ser resolvido de forma comportamental. Mas tem questões que. Tem questões genéticas que também podem causar comportamentos. E isso é uma questão importante. Então, a síndrome de Angelman é muito conhecida nessa questão. Por exemplo, no cromossomo X, tem o XY, né? XX é mulher, XY homem. E não tem nada entre isso. Ou é XX ou é XY, ou é homem ou mulher, né? Não existe no ser humano outro gênero. É só XX ou XY. Acabou. Tem alguns problemas como somos, são raros, são específicos, mas na grande maioria da população é XX ou XY. No cromossomo X tem uma mutação que é point mutation. Eu tenho que falar sobre isso, né? Porque os nossos genomas, lembrando que você pode, hoje em dia você pode até no Brasil, tem empresas que sequenciam o seu genoma. Você paga pra elas sequenciam o seu genoma. Eles vão fazer uma cópia, usando PCR, por exemplo, para fazer uma cópia do seu genoma, suas bases nucleotídeos, pra gente ter quais diferenças que você tem no seu genoma. Então, por exemplo, em parte do seu genoma, que são de novo 99,9% iguais a de todo mundo, vão ter mutações, como eu já falei. Tem alguns tipos de mutações, por exemplo, deletações. Então, por exemplo, uma parte que seria timina, citosina, guanina e blá blá blá. Você tem uma deleção de adenina. Então, na hora da microgênese, acho que não é essa a palavra certa, mas na hora do seu desenvolvimento, né, feto, na hora do seu desenvolvimento, de você como um todo, no útero, teve aquela questão do início dessa migração celular contínua que vai fazer no corpo humano, formar nas orelhas, cérebro e blá blá blá. E obviamente já nessa questão da formação humana, a gente tem que entender que os pares de cromossomos de pai e mãe vão fazer a pessoa ser do jeito que ela tem que ser. Loira, morena, traços asiáticos ou traços europeus, enfim, não importa. Dependendo do pai e da mãe. Então, nesse ambiente podem ter diferenças que não são causadas apenas pela essa hereditabilidade, né? São questões que podem ser mutações de novo, né? Então, talvez a sua deletação de parte, e como eu falo, deletou é só adenina, pode ser deletar 3 seções, ou milhões de seções. Então, às vezes, de repente, você tem milhões de seções no seu genoma que estão deletadas, né? Ou que estão com buracos, né? Parte deletada, parte não. Como que a gente faz isso? Tem comparações genômicas, né? Você tem um banco de dados com genomas de várias pessoas ao redor do mundo. Você consegue fazer comparações, por exemplo, no cromossomo X, no cromossomo 15, 16, o que é diferente. E a gente pode ver muito parte do que é igual. E vendo no que é igual, vamos supor que em 100 milhões de pessoas tal parte do genoma é igual. É aquela sequência de milhões de nucleotídeos. Só que com você, outra pessoa é diferente. Só que nem sempre essa deletação vai ter uma fenomenologia associada a ela. Tem
um fenótipo relacionado a ela. Um endofenótipo, né? De ter realmente uma expressão fenóptica daquela deletação. Então, de repente, deletou parte e não vai fazer nada, né? Tem questão, é isso que eu vou falar aqui são casos que são conhecidos normalmente de certas deletações, por exemplo, ou inserções. Que é uma inserção? De repente, em vez de deletar parte do seu genoma não, dos seus nucleotídeos, é, tem mais do que o normal. Então, na grande população, vamos pegar uma população mais próxima, por exemplo. Se eu pegar o genoma de um grupo populacional sem mistura, japoneses que não tem mistura com ninguém há centenas de anos, nunca casou com estrangeiro. Obviamente a gente vai ver um panorama genômico parecido, né? Isso é óbvio, porque uma população que não se mistura muito, elas vão ser muito parecidas geneticamente. É, e a gente pode analisar ali, naquele contexto, as diferenças. Genoma para genoma. Quando a gente analisa do mundo todo, obviamente pode ter problemas de você tentar ter muitas diferenças em relação à região. Vamos supor que a gente não tá com. Essa questão não é importante. Vamos supor que eu faço uma comparação genômica aqui no Brasil. E eu vejo que analisa esse genoma. E de novo, essa análise é totalmente algorítmica, né? Tem algoritmos que são focados em analisar partes do genoma. Por exemplo, no Linux a gente pode baixar do genoma um arquivo tipo FASTA, por exemplo, que é o que eu mais uso. E você pode usar uma função chamada grep para você procurar uma sequência de nucleotídeos dentro daquele genoma. Talvez o grep não seja o algoritmo mais eficiente possível para isso, porque o grep é usado no Linux para você achar uma palavra dentro de um texto. E a sequência de nucleotídeos nada mais é do que uma palavra num texto, uma palavra que o corpo humano entende, né? Que são, por incrível que pareça, pode ser visto de forma binária também. Tem artigos relacionados a DNA computing. Eu já falei sobre esse tema. Acho que foi no episódio 33 do podcast. Então tem um cara que ganhou o prêmio de Turing, que é um tipo Nobel de ciência da computação nesse tema. O cara que escreveu o primeiro paper sobre DNA computing. Ele viu que o DNA ele funciona como uma máquina de Turing. E a gente vê hoje que o DNA, sequência de adenina, timina, citosina e guanina, podem ser vistos de forma binária. Como assim? A gente pode usar eles de forma a usar 00, 0, 01, 11 e assim sucessivamente. Ao ponto de que é possível, literalmente, você converter, tem pessoas que fazem isso, uma chave de uma chave que é em formato binário, obviamente, de criptomoedas. Então você tem sua chave, tipo como se fosse sua senha na sua carteira de criptomoedas. Tem pessoas que eu já vi, tem notícias sobre isso. Eu já falei sobre isso no livro também. E no Instagram. Tem como você manipular geneticamente DNA solto para você usar de forma binária, para você tem a forma binária da sua chave de bitcoins e se converte para uma sequência de nucleotídeos. Então, vamos supor que a adenina seria 01, timina 11 e assim sucessivamente. Você conseguir descrever toda aquela chave de forma binária. Seria possível talvez você guardar uma imagem que no fim são zeros e uns de forma genética, né? De forma
uma sequência de DNA que você pode guardar na geladeira. Tem uma. Não sei se foi a BBC. Teve um jornal que falou sobre isso. Sobre um cara que fez isso. Ele era rico, né? Ele falou: eu tenho várias formas de guardar minhas chaves de carteira de criptomoedas, né? E essa vai ser a minha final, né? Então ele tem na geladeira. Ele foi lá numa empresa que faz essas mudanças em sequência de DNA pra fazer esse formato, né? Você converte zeros e uns pra DNA. E depois, se você quiser a sequência de volta, você pode também converter de base de nucleotídeos pra binário de volta, né? Enfim, é muito caro fazer isso. Até a Google tava desenvolvendo bastante coisa em DNA com Python, mas não é uma forma de computação ainda válida, né? Tem algoritmos que você pode fazer somente dessa forma. Do ponto de vista teórico, é possível sim. No futuro. No futuro não sei, velho. Vai ser muito lento. De novo, teve alguém que ganhou tipo um prêmio Nobel em DNA com Python. Esqueci o nome dele. Não lembro o nome dele. Mas basicamente, ele. Vou deixar na descrição do paper. Ele tentou descrever algoritmos que poderiam ser usados com base de DNA, né? Na prática. Seria legal, né? Porque seria um computador biológico. A biologia, ela é um sistema computacional. Então, de novo, eu acho que eu falei no começo. As pessoas que acham que biologia não tem nada a ver com exatas não conhecem biologia. Nada. Tem tudo a ver com exatas. Eu poderia dizer que biologia é só exatas. É só computação, é só física, é só química. Essa é a base fundamental. Ah, mas eu estudo ecologia. Aí você não precisa saber. Se você quer saber sobre questões relacionadas ao ser vivo como um todo. A parte é matemática, química, física, mas é super importante. Então, tem essa questão que o DNA ele é como uma máquina de Turing, né? Você pode escrever zeros e uns. E o corpo humano ele é extremamente eficiente em usar algoritmos para regular nosso corpo. De formas hormonais, coisa do tipo. Basicamente, seu corpo é um computador biológico que performa diversos algoritmos constantemente. Mitoses, meioses, tudo é algoritmo. Toda a criação do ser humano são algoritmos. Que, na minha opinião, mostra a criação divina do ser humano. Os algoritmos que Deus criou para formar o ser humano. Quem deve estudar, né? Enfim. De novo, tem essas deletações, inserções. Tem também vezes que você pode ter é, uma mudança de ordem também. Então, era adenina, timina, citosina. Perdão, poderia ser citosina, timina, guanina, adenina. E aí teve uma mudança, né? Vamos supor que de adenina, citosina foi pra citosina, adenina. Vamos supor. Às vezes são duplicações de genes. Então, às vezes você pode ter, em vez de só adenina naquela obsessão, adenina, adenina. E às vezes isso pode mudar as funções proteicas. Às vezes pode mudar as funções proteicas, às vezes não. Às vezes não. Com certeza tem muitas deletações no meu genoma. No seu genoma. Mas nem sempre isso vai fazer você ter alguma coisa. Eu tava falando do cromossomo X, né? É, cegueira de cor, né? Que eu acho que é. Esse é o nome. Daltonismo, será? Português? Que você não consegue ver as cores, diferenças em cores, né? Parece. Não sei se é daltonismo não. Mas tem a cegueira de cor mesmo, né?
Não consegue ver cor. Parece ser um problema no cromossomo X. Então pode ser que pode ser que uma mutação nesse cromossomo pode ter a ver com isso. Parece que tem uma deviação da cor no tricromática. Essa questão, né? Relacionadas à expressão de fotopsinas dos fotopigmentos que pegam os fótons, né? Converte a luz em sinais químicos, né? E aí não consegue entender cor. Então, isso pode ser herdado de alguém, né? Obviamente, se seus pais e sua mãe tiver isso, vai ter mais chance de você ter isso. Só o pai ter ou sua mãe pode ter menos chance. Então tem uma estatística, né? De probabilidade de você ter ou não uma certa herança disso, né? Do ponto de vista mendeliano. Tem fibrose cística, né? Que é uma desordem rara que afeta os pulmões principalmente, o pâncreas, o fígado e o intestino, que pode ser associada ao cromossomo 7q, que é uma point mutation, né? Mutação. Pode ser uma deletação ou inserção dentro desse cromossomo 7q. Acima de síndrome de Down, né? Também conhecida como trisomia 21. No caso, é um problema na questão do número de cromossomo. A neurofibromatoses pode ser no cromossomo 17q ou 22q, que é uma condição pode ser dividida em três, né? Que pode criar ou não tumores no sistema nervoso, né? Que é bem terrível. Há várias coisas nas suas costas, enfim. E no caso, pode ser associado a essas partes do genoma. Então, tudo tem a ver com a etiologia, né? Quais são as causas? Que nem sempre as causas têm explicações genéticas, né? A esquizofrenia, por exemplo, não tem nenhuma evidência atualmente que existe um gene relacionado a isso. O que é estudado? Em estudos de gêmeos, em esquizofrenia, por exemplo, é muito falado uma coisa que eu citei. O que é esquizofrenia na prática? É uma desordem que não é um sintoma apenas, mas que é uma desordem cognitiva, fenomenológica, associada. A pessoa ouvir vozes, a pessoa ter também. É mais do bipolarismo, é síndrome de perseguição, coisa desse tipo. E não tem nenhuma evidência que é genética. A questão é que eu falei que não tem nenhuma evidência de um gênero, né? Mas em estudos de gêmeos homozigotos e heterozigotos. Um gêmeo homozigoto é um gêmeo que normalmente é um óvulo que é fecundado. E eles são mais parecidos, né? Iguais, idênticos praticamente. Se pegar o genoma deles, não é idêntico em todos os pontos, mas no geral é idêntico. Então, tem gêmeos homozigotos que eles podem ser diferentes. Tem uma síndrome que até faz um gêmeo ser maior do que o outro. Por questões genéticas, mas normalmente são iguais, parecidos. E tem heterozigotos, que são dois óvulos fecundados, às vezes em duas placentas, às vezes. Às vezes tem uma divisão na placenta, às vezes não. E o que é verificado? Que na questão da esquizofrenia,
Gêmeos homozigotos, quando um é esquizofrênico, o outro tem mais chance de ser. Em heterozigotos diminui. Em várias desordens cognitivas, a esquizofrenia foi o começo. Tem um cara chamado Boltzmann, por exemplo, que é muito conhecido nesse tema. Ele foi o primeiro a fazer o estudo nessa questão, além da pesquisa em genética de personalidade. É, era um tabu esse estudo, na verdade, na época. No curso, eles fazem uma entrevista com o Boltzmann, né? Aí fala sobre como. Até o professor pergunta, né? Como que os seus advisors, né? Deixaram você fazer uma pesquisa em genética de personalidade. Estudos com gêmeos, né? Que naquela época as pessoas não pensavam que era mais. Que o comportamento humano, a psicologia era mais uma questão social, né? Você nasce tabula rasa, né? E a sociedade te muda, transforma. Então, se a gente mudar a sociedade, a gente vai mudar o comportamento de todo mundo. Essa é a herança da psicologia. E assim. Então, esse estudo mostrou que, na verdade, é, os estudos em gêmeos homozigotos mostram de forma mais clara e firme que tem características comportamentais como desordens psicológicas que em gêmeos homozigotos que são geneticamente mais parecidos eles herdam mais. Tem um exemplo citado que é com os irmãos Jin. São gêmeos que foram criados separadamente. A questão é, será que gêmeos separadamente, criados separadamente, eles seriam muito diferentes cognitivamente um do outro? Eles foram criados separadamente, de famílias diferentes ou parecidos? Com esses irmãos Jin, aconteceu isso. Eles foram separados, se encontraram quando eles tinham 39 anos, obviamente os dois. Famílias diferentes, eram gêmeos ou zigotos. E aí, o que aconteceu? É, foi visto que eles tinham muitas similaridades. Tem coisas simples, mas não são tão simples. Fumam o mesmo cigarro, iam a lugares parecidos. É, por coincidência, talvez. Causaram com uma esposa com o mesmo nome. Depois de se separaram, os dois se separaram. Antes de se conhecer. Depois os dois se separaram, depois casaram com outra esposa. E essa esposa também tinha o mesmo nome. Coincidência. Eu creio que não existe nenhum gênio pra casar com uma pessoa com tal nome, mas enfim. Coincidência. Talvez tenha muitas pessoas com aquele nome. Aqueles dois nomes. Nos Estados Unidos. A questão é que eles tinham muitas questões comportamentais que eram idênticas. E o Gottesman é um cara muito importante pro estudo inicial sobre genética da personalidade, que era um tabu. Que sim, tem questões genéticas associadas à personalidade. Não que isso vai definir a pessoa, mas tem algumas questões que são associadas à personalidade, que podem ser atribuídas parcialmente, eu vou dizer isso de novo, parcialmente à genética. Citando o curso, ele vai citar numa parte que eu achei muito interessante no final, mais pro final. As 4 leis da genética de comportamento. Citando aqui Eric Turkheimer e James Lee. Primeira lei da genética de comportamento. Todos os traits, né, que seriam traços comportamentais, são editáveis, né? Esse é o primeiro. Segundo, o ambiente familiar compartilhado, isso é muito importante. O ambiente familiar compartilhado tem um impacto mínimo nas diferenças de comportamento. Isso é muito associado a estudos com adotados, né?
Pega, por exemplo, gêmeos, homozigotos e heterozigotos adotados. Foram adotados em meios diferentes. E você vê que eles podem ter muitas similaridades, como os irmãos Jin, por exemplo. Que em estudo de adoção também, muitas vezes o ambiente que a pessoa é criado não vai mudar tanto o comportamento dela em questões básicas. Obviamente, a gente tem que entender, do ponto de vista fenomenológico, que, por exemplo, obviamente tem questões sociais no comportamento. Tem pessoas que cometem crimes e, obviamente, pessoas que vivem em um lugar onde muitas pessoas cometem crimes, pessoas da cidade. Obviamente, a culpa é da pessoa, mas tem chance dela ser mais associada com isso porque ela tá num ambiente onde essas coisas são, dependendo do seu ciclo de amizades, comuns. Então, obviamente, tem questões comportamentais que não tem a ver com genética nem nada. A questão é que você pode acreditar nisso ou não, mas tem muitos estudos que colaboram com isso. O ambiente familiar compartilhado não tem um impacto tão grande no diferença de comportamento. E é uma parte mais importante. Ambientes que não são compartilhados, como questões genéticas, têm maior influência sobre o indivíduo em diferença de comportamento. Estou dizendo de comportamento. A questão de, tipo, só gosta de futebol ou não. Sorvete de baunilha ou não. Questões comportamentais. Questões os emojis são o caso mais claro, né? São questões associadas à personalidade, né? Personalidade é uma coisa, você como pessoa é outra. A personalidade, ele é é algo associado à consciência, mas ela não é a consciência. Você pode mudar a sua opinião em vários temas constantemente e não mudar sua personalidade. Em vários casos você pode mudar sua personalidade. Porém, tem parcialmente essa questão. Acho que em resumo, principal é parcialmente tem características comportamentais que são genéticas, outras não. Tem tanta parte genética quanto não. Isso não tem nada. Essa parte é mais importante. Não tem nada a ver com QI ou com inteligência. Eu creio que todos os seres humanos têm a capacidade igual de aprendizado. Embora a gente vê diferenças em aptidões, mas a capacidade de todos é idêntica. Isso é uma coisa que eu acho mais clara do que outras. A quarta lei da genética comportamental é que é aquilo de James Lee, né? Características comportamentais humanas são poligênicas. Que diferente de animais, elas são diversas de uma forma gigante. Então, o 2 e o 3 são associados. A segunda e a terceira lei são associados com estudos de gêmeos, homozigotos, heterozigotos e estudos de adoção. De novo, que mostram que o ambiente familiar compartilhado não muda muito o comportamento da pessoa. Até porque, do ponto de vista da teoria da consciência, as teorias da consciência, a consciência é uma coisa privada, né? Enfim, se a pessoa é ensinada alguma coisa, ela que escolhe no fim se ela vai seguir ou não. E a terceira lei que tem várias questões não ambientais que têm influência no comportamento. Porém, é parcial. Extremamente parcial. Mas principalmente na infância, normalmente. Talvez. Que é uma coisa que no curso o professor mostra estatisticamente é que as diferenças, mesmo em homens e zigotos, personalidade, podem começar a ter grandes diferenças quando mais pessoas envelhecem, né? Mas é isso que eu entendi, posso estar errado.
Então as pessoas vão mudando e até que mesmo os gêmeos homozigotos podem ter bastante diferenças. Enfim, a questão é que, comparado a heterozigotos, os gêmeos homozigotos tendem a ter uma personalidade mais parecida. Essa é a questão do estudo, né? Gêmeos homozigotos, em estudos enormes com milhares de pessoas, demonstram que, por algum motivo, a personalidade e a personalidade. Gêmeos homozigotos, pra dizer de novo, diferente de heterozigotos, que tem menor. E adoções menor ainda. Pessoas adotam. Porque a questão é assim, se a quarta lei, por exemplo, não fosse verdade, a segunda e a terceira, estudos de adoção iam mostrar uma similaridade tão grande. Por exemplo, duas pessoas adotadas, famílias diferentes, na mesma família. Se o ambiente familiar fosse tão importante, teria personalidades parecidas. Quando a gente vê o contrário. Então a questão é, em gêmeos homozigotos a gente tem uma similaridade. Isso, quanto isso é importante para a questão cognitiva? Na minha opinião, mínima, mas a personalidade. Todos os homozigotos de novo, para repetir de novo, parcialmente e empiricamente mostram que tem características de personalidade que são genéticas. Essa questão do tema, genética comportamental. Basicamente psicologia associada à genética. Enfim. A gente pode falar que isso muda na minha vida, né? É muito importante pro debate do construtivismo social, né? Que obviamente que torna a pessoa de tal e tal forma, né? Nem sempre. É muito questão individual da pessoa. A pessoa, no fim, a consciência é uma coisa privada, né? A pessoa que, por exemplo, é criada no colégio católico, é ensinada sobre o catolicismo toda a vida, e depois ela fala, não quero mais, porque é uma questão privada, né? A pessoa. Quando a gente diz que é consciência privada, quer dizer que a pessoa ela tem poder sobre suas decisões no fim, né? Então, eu creio que por mais que esse tema, né, genética comportamental seja importante, ele é muito limitado e obviamente não explica muitas coisas de como o ser humano funciona. Embora ele tenha algumas questões interessantes, né? Principalmente na questão de doenças, né? De novo, tem diversas patologias que são genéticas. Diversas. Eu falei da síndrome de Angelman, tem a síndrome de Turner também, que é no cromossomo X, que é um cromossomo extra, parece, ou faltando. Cromossomo extra faltando. Normalmente na mulher, né? Que parcialmente, completamente não tem o cromossomo X. O cromossomo X ele tem uma cadeia de nucleotídeos ali, né? Então você tem um exomo, acho que é exomo que fala, que é parte do genoma. Tem uma seção ali que pode ser que você herda do pai e da mãe, né? E no caso pode estar faltando partes aí dele, né? Das seções. Então, nesse caso, a síndrome de Turner é só em mulher. E aí parece que tem várias questões como estatura baixa, suor nas mãos, pés, nascimento, enfim, várias coisas associadas, né? Enfim, nem todas aqui é um absoluto, né?
A síndrome Turner do cromossomo X. A etiologia é um estudo muito difícil, porque às vezes você não sabe. A verdade é que muitos estudos precisam ser refeitos com mais dados, com samples maiores. A gente não sabe tudo com certeza, né? Tem aqui, por exemplo, hemofilia, que é também hereditável, né? É uma desordem genética que faz você sangrar mais, parece. E que é no cromossomo X, que é uma point mutation, né? Inserções e deletações no genoma, no gene, né? Enfim, tem repetições também de nucleotídeos também, que pode ser estender as bases de DNA, enfim. A questão é, o que difere nós, seres humanos, uns dos outros, são milhões de bases de nucleotídeos espalhadas em 46 cromossomos. E essas inserções, deletações, mudanças de ordem de nucleotídeos, deletações grandes, pequenas, inserções grandes e pequenas podem, às vezes o gene ele não se expressa do jeito que deveria se expressar. A gente tem um gene que faz, gene não, perdão, uma proteína. Então, porque você tem uma sequência de nucleotídeos, essa sequência do seu DNA deveria produzir tal proteína. Então, no sistema biológico humano, aquela sequência de nucleotídeos tem que fazer tal coisa. Só que no seu caso não faz. Aí nós temos um problema. Tem um problema. A questão é, a causa é a deletação, que a gente vai para além que eu nem sou capaz de falar nisso com tanta propriedade ainda. Ou a questão da tradução, né, desse, porque é um processo, né, você pega esse sequência de nucleotídeos do DNA e tem todo um processo para virar proteína. Não é uma bagunçada assim. Tem todo um algoritmo para que isso vire uma proteína. Isso seria sintetizado e usado da melhor forma. Só que todo esse processo, de repente, uma deletação, uma inserção, pode atrapalhar esse processo. E na hora de sintetizar essa proteína, pode dar um problema. Então, a deletação ela dá um problema na sintetização da proteína. Ou na expressão dela. Do fenótipo relacionado à sua expressão, enfim. Então, a questão é quando isso acontece, quando isso não tem nada a ver. Tem muitas. É, tem muitas perguntas na genética que não têm respostas, até porque são um tema de 2 décadas, né? O genoma humano foi sequenciado há 20 anos atrás, alguma coisa assim. Você acha que a gente teve tempo de estudar o suficiente o genoma humano? Não. Obviamente, com o aumento da tecnologia, tipo, hoje em dia é muito mais barato você sequenciar seu genoma. Há 20 anos atrás ia custar milhares de reais. Milhões de reais, talvez. Há 40 anos atrás ia custar muito. O primeiro genoma sequenciado foi, tipo, diversos institutos do mundo todo que pegaram, eu pego tal cromossomo, você pega esse, pra fazer o primeiro genoma. Hoje em dia, nem demora tanto. E até, porque o sequencial de genoma não é o suficiente, você tem que analisar ele algoritmicamente, né? Como a pessoa vê que a síndrome de Angelman é um problema no cromossomo 15q de deletação ou mutações de ponto, enfim. Comparando com outros genomas, né? Uma pessoa sem a síndrome de Angelman, as pessoas com. Se você vê, por exemplo, que em todas as pessoas com essa síndrome tem uma tal sequência genética, então deve ter a ver. Tipo, deve ter, né? Porque todo mundo tem.
Assim, só eles têm. Então tem vezes que essa parte genética ela é clara, às vezes não. Porque, de novo, tem 3 bilhões de páginas nucleotídeos. E não é uma linguagem que é lível pro ser humano. Nenhum biólogo molecular viu uma base de 300 mil nucleotídeos com um só olhar e fala, opa, eu vi uma limitação ali. Não, você tem que usar algoritmos, né? Algoritmos. Tem o Steam, acho que é Steam algoritmo, por exemplo. Se eu tô me enganado. É um algoritmo associado a isso. Tem vários algoritmos associados a isso, né? Aí você tem a questão do problema PNP, né? Tem algoritmos que talvez não sejam eficientes do ponto de vista computacional para analisar esses genomas, né? Obviamente o grep no Linux não é a forma mais rápida de você achar uma sequência de nucleotídeos num genoma de 3.6 GB. Porque é muita coisa. O computador vai demorar muito pra fazer isso. Até um supercomputador. Se o seu algoritmo for uma bosta, você vai demorar mais pra achar uma sequência de nucleotídeos nele. Então, nem sempre essa sequência que você acha tem a ver com o que você quer. Então, tem essa questão da genética de precisão, né? Medicina de precisão. Então, você tentar prever se a pessoa vai ter um câncer antes dela ter. Então, tem, ó, por exemplo, câncer causas genéticas. Vamos ver se tem aqui um exemplo. Queria um exemplo, né? Tem, por exemplo, uma família de poliposes adenomatosa, parece. Que é uma família de cânceres que parece ter associadas com o gene APC. Dá uma grande chance de colorectal câncer. Uma idade bem nova. Então, é um tipo específico que tem a ver com um gene específico. Só que será? Quantos cânceres tem bases desse tipo, né? Se alguma pessoa tem uma variante que tem a ver com esse câncer, será que ela vai ter no futuro? Será que deve se preocupar com isso? Porque de repente pode estar errado. E se a pessoa tem uma variante e ela nunca foi expressada? A pessoa tem uma variante relacionada à habilidade. Ela vai escutar toda a vida, mas de repente ela sabe que nunca expressou esse negócio. Então, a questão é, quanto eu posso confiar que os médicos vão saber o futuro com base no meu genoma, que nem é uma pesquisa recente, não é tão simples você saber que a pessoa vai ter tal coisa, de repente mudar toda a vida dela porque ela acha que vai ter diabetes no futuro, sendo que de repente não vai ter. Então tem essa questão, né? As pessoas podem ter medo de fazerem um exame talvez de precisão, que é possível hoje, e de... ou será que vai dar alguma coisa? Então, tem essa questão, né? Uma questão ética dos exames de genética em si. De tipo, será que o médico pode falar que tal coisa pode acontecer, sendo que talvez não seja uma certeza tão grande? Tem o problema também da reproducibilidade na genética. Todos os temas da biologia, psicologia, enfim. Esse é um tema mais para ciências experimentais, tá? Ciências teóricas e coisas do tipo não tem esse problema, mas tanto. Inteligência artificial tem esse problema, mas é mais em código, né? A pessoa não publica o código que ela usa por exemplo, ela faz um algoritmo de achar vírus de computador. E aí ela não põe o código. Tipo, ela põe um algoritmo, pseudo-algoritmo, mas não põe o código fonte desse
esse teste, né? Aí fica difícil. Então, papers sem o código usado são incompletos, né? São irreproduzíveis. Você não pode reproduzir os seus feitos. A TipMind, por exemplo, é uma empresa, os seus papers, que posta todos os algoritmos possíveis e imagináveis do que eles fazem. O que é muito importante. E até eles dão dicas de como reproduzir os mesmos resultados, né? Isso é honestidade acadêmica. Porém, muitos papers nessas áreas não são reproduzíveis, principalmente biologia molecular. É um tema muito difícil, um tema que envolve experimentos que demoram anos para ser feitos. Envolve questões é, associadas a organismos, né, que você tem que cultivar às vezes no laboratório. Não é simplesmente escrever um paper de matemática, vou escrever aqui sobre é, teoria dos números, isso aí, sobre NP versus NP. Tipo, não é questão de reproduzir, é um paper teórico de matemática. Agora, no caso de genética, é uma coisa mais difícil. Você quer dizer que tal gene causa tal coisa. Talvez não cause. Talvez suas estatísticas estejam erradas, talvez seu sample seja pequeno, talvez todos os métodos que você usou são incompletos, talvez seus estudos tenham que ser feitos mais outras pessoas reproduzidos. Ver se realmente é isso mesmo. Então tem várias razões para crer que nem sempre dão afirmações sobre a causa, a etiologia de tal doença seja genética. Talvez não seja. Porque não tem uma doença desse tipo, né? Tem um monte, tem tipo um número absurdo de doenças que parecem ter alguma razão com genética. Tipo, se você pegar uma lista de desordens, tem as mais comuns, né? Essas que eu falei são as mais comuns. Mas tem um monte, tem a ABCD síndrome, tem a AAA síndrome, albinismo não tem causa genética, parece. Tem a Apert síndrome, ataxia, sei lá o que, Benjamin síndrome. Tem um monte de que tem ou não causa genética aparente, mas também não seja causa genética. Tem uma lista enorme. Então, a questão é o quanto dessas daqui estão certas e quantas não. Então, qualquer questão daqui a 100 anos, talvez uma pesquisa desse tema talvez esteja melhor. E aí, medicina de precisão vai ser algo interessante. Atualmente, não creio que ela tenha tanto a dizer quanto acho. Então é isso. Essa foi a parte 1. Não sei se a parte 2 vai ser o próximo episódio. 63. Talvez seja outro tema. Porque a parte 2 eu vou ter que falar sobre temas um pouco mais a fundo, né? Isso vai ter que fazer eu ir mais a fundo nesse tema. Então, aqui foi uma breve, simples e bem uma introdução bem pequenininha. Não falei de nada muito complexo. Enfim. Era isso. Até o próximo.